Estamos então novamente juntos para o estudo do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, escrito por Dr. Inácio Ferreira, quando ainda diretor do Sanatório Espírita em Uberaba. Loucura psíquica. Já descrevemos um caso de obsessor inconsciente transmitindo a um encarnado reflexamente os sintomas da doença que o acometera na vida material. O paciente, um organismo sadio, com um passado isento de doenças, lesões e vícios, ainda mais reforçado por um ótimo coeficiente hereditário, sofreu vários dias vitimado por entorpecentes que agiam no seu organismo, transmitindo-os por um morto. É possível isso? A ciência precisa refletir sobre essas coisas sublimes. Não pedimos a quem quer que seja nelas acreditarem mormente àqueles que palmilham o terreno da ciência. Sim, para que volvam sua atenção para semelhantes fatos, estudando e investigando, pois só pelo estudo, pela investigação, conseguimos o porquê das coisas, dando a verdadeira interpretação dos fatos antijulgados, inacessíveis aos nossos conhecimentos. O campo da ciência é infinito, e ela terá que caminhar sempre na vanguarda do progresso, a passos largos, para a evolução, abrindo os caminhos, nivelando as estradas, para que a raça humana arraste mais facilmente o seu sudário de sofrimentos. Quem lê, quem estuda as psicoses, encontra a cada passo explicações as mais disparatadas possíveis para identificar o conjunto de fatos pelos quais o indivíduo manifesta a sua loucura. Os delírios, as alucinações da vista, do ouvido, o gosto, o olfato, confabulações, mutismo, imundície, entonações, etc. Característicos, segundo dizem os mestres, de tal ou tal caso, servem tantas vezes de motivo para mofas, ou seja, para risadas, para zombarias, daqueles que rodeiam o paciente, mal sabendo toda a vida, que estão fazendo papéis ridículos, sorrindo de uma verdade, sorrindo de um sofrimento, quando com facilidade, por vezes, poderiam atenuar esse sofrimento e esse desespero. Todos os compêndios falam de delírios, em que há numerosas alucinações, ideias de pecado, de perseguição, como nas psicoses autotóxicas ou confusão mental, onde aparecem também as ideias aterrorizantes, quando o paciente discute, luta contra agressores de sua imaginação, cria, quebrando tudo no que circunda, no afã de se desvencilhar dos inimigos imaginários que o torturam. Casos existem, nas classificações da medicina oficial, em que os doentes têm as suas visões imaginativas de animais ferozes, raios mostrando-se o doente, aterrado, gritando por socorro, procurando um se esconder, outro se defendendo, estampando na fisionomia todos os característicos do medo, demonstrando todas as fases da luta interna que sustenta. Inúmeros animais microscópicos ou grupos de bichos gigantes invadem a sua cama, o seu quarto, comendo lentamente o seu corpo, muitas vezes também enroscando por cobras monstruosas que o apertam e torturam, quebrando-lhe os ossos. Outros ainda nada aceitam para beber, ou recusam sistematicamente as refeições, pois nelas pressentem cheiros extravagantes, mau gosto insuportável, ou porque lhes querem propiciar veneno. Nos casos de demência precoce, caracterizados pela intensidade das alucinações, predominam as auditivas, surgindo desde o início do mal. São insultos, ameaças que o doente ouve constantemente. Nas parafrenias, principalmente confabulatórias e fantásticas, os delírios de perseguição são característicos, durando por vezes anos, e mais terríveis por serem mantidos por alucinações, vendo almas do outro mundo, esqueletos, satanases ou inimigos horripilantes lançando-lhes injúrias e ameaças. Delírios religiosos encontram-se a todo momento, rezas, ladainhas, visões de santos. O delírio sistematizado, alucinatório, crônico é tão rico desses acontecimentos que existem mesmo teses de professores orgulhosos da sua apresentação, cônscios das razões que mostram para explicá-los. Caracterizam-se principalmente pelas alucinações do ouvido, e essas devem ser tão perfeitas que o doente está convencido de que sejam a pura expressão da realidade. A princípio, sons confusos, depois sílabas destacadas, depois frases isoladas e, finalmente, expressões completas.
No princípio, não reconhece a voz de quem lhes fala, chegando, por fim, a identificar essas vozes que o torturam continuadamente com palavras insultosas, atribuindo-as a pessoas já falecidas. E a nós não importa a discussão ou a crítica dos meios pelos quais a medicina oficial procura explicar esses fenômenos comuns em quase todos os casos de loucura. A ela, sim, deve importar o que lhe fala agora a medicina espiritual. Existem de fato os delírios, alucinações de vista, alucinações auditivas. Esta última, por exemplo, isto é, as zoadas, que vão se transformando em sons confusos até frases perfeitas, identificando vozes de pessoas já falecidas. Aqui ele colocou em caixa alta. Acha a medicina oficial que podem ser devidas a um pouco de cera no ouvido, catarros nas trompas de Eustáquio, agora já nem chama mais trompa de Eustáquio, a modificações e pressões sanguíneas dos canais semicirculares do ouvido médio, anemia, hiperemia ou qualquer outra afecção do labirinto. Mas atribuir todas essas coisas a distúrbios do organismo, a anemias ou hiperemias de vasos que irrigam o cérebro, a desequilíbrio funcional, a toxinas que invadem a torrente circulatória, a mil outras casas mais, é estar muito, muitíssimo longe da realidade. Neste ponto, a psiquiatria está errada, tateando quase às cegas, e esse absurdo é tamanho que ela não pode mais continuar se apoiando nessas teorias, delas fazendo girar quase toda essa terapêutica, conhecida e ineficaz para amparar os torturados entregues aos seus cuidados. Sabe-se que o alienado pode pensar, raciocinar, e ocorre que ele viole as leis da lógica, baseando-se em dados errados e que se enfeite em alucinações e ilusões. Mas isso não é o bastante. As causas até agora apresentadas para a explicação desses enfeites são erradas, como erradas estão as terapêuticas empregadas para debelá-las, tanto que os hospícios vivem cheios e as médias de cura são desanimadoras. Os casos de loucura se sucedem, as tragédias aumentam e quanto maiores forem os cataclismas que abalam a humanidade, fazendo-a estarrecer nos seus alicerces, maiores serão essas tragédias, maiores serão os registros nas portarias dos hospícios. Os psiquiatras, então, estão no tempo de tirar as vendas que lhes empanam a vista. O orgulho, a crítica infundada contra o espiritismo para encarar de frente os estudos e as pesquisas que lhes oferecem a ciência e a filosofia espiritualista. Eu quero lembrar, meus amigos, que atualmente, já quase um século depois do livro do Dr. Inácio, já existem centenas de médicos espíritas que tratam os seus pacientes com critérios espíritas. Existem muitos. Eu não vou precisar nomeá-los. Se vocês puserem psicologia e espiritismo no YouTube, vocês vão encontrar dezenas de médicos. O mais famoso é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que tem uma clínica, e como ele, há muitos outros. Continuando a nossa leitura. Sem o amparo do espiritismo, a psiquiatria jamais poderá dar explicações racionais para esses fenômenos que até agora se contentou em classificar para tal ou qual moléstia, sem achar-lhes a origem real e razoável. Descoberta a causa, virá a terapêutica, e com essa o saneamento dos hospícios, tranquilidade dos lares que se veem assaltados pelas discórdias e pelas tragédias. É tempo, em benefício próprio, de a medicina oficial abrir os braços para essa legião de espíritos que se encarnariam para auxiliar a humanidade, mostrando-lhe um melhor caminho, onde as pedras e os espinhos não dificultem tanto a sua jornada. Centenas e centenas de obras científicas, amparadas por nomes acima de toda e qualquer injunção, enriquecem os mostruários das livrarias, onde se esgotam continuadamente, pois já é grande essa corrente que trabalha, que luta e que estuda. Com o estudo do corpo material, do espírito, do perispírito, a ciência médica está de posse da verdadeira chave científica para abrir as portas da biblioteca, onde encontrará os livros com as explicações racionais para os fatos que tanto a têm preocupado. Com esses livros, com estudo, medicação e experimentações, terá a ciência médica sua consagração.
Terá o espiritismo há tanto tempo vilipendiado e escarnecido as suas algemas quebradas, para que assim melhor possa parar a humanidade que luta essas tascas do terror. É tempo que a ciência oficial quebrar as algemas dos dogmatismos, das imposições dos conventículos, para estender os seus braços à ciência espiritual, sem a qual não nos cansamos de repetir. Ela continuará presa ao pelourinho, impossibilitada de levar o alívio aos desamparados. Basta de teorias balofas, orgulhos tolos. É tempo de preocupar com o corpo material e o espírito e o perispírito. Que é o corpo? O corpo, apesar de milênios consumidos no seu estudo, continua guardando no recesso da sua composição muita coisa ainda que se ignora. Pode-se dizer mesmo que a ciência tem apenas noção do que seja essa matéria entremeada de músculos, artérias, veias, nervos, etc. Essa maravilha que será transformada após uma curta trajetória. O espírito é a forma inteligente, imortal, que anima o corpo material e continua a viver, animando quantos corpos materiais forem necessários sucessivamente para a sua evolução. O perispírito é o intermediário, é o ponto de ligação entre o espírito e a matéria. Ele é a argamassa que liga e sustenta as células, componentes do organismo humano. É um instrumento da personalidade espiritual, que sobrevive à morte do corpo físico. É ele que transmite à alma as volições e o corpo das impressões. Ele é o sol que ilumina este mundo, que é o corpo humano, nele espalhando a luz que, encontrando o cérebro, qual o prisma triangular se decompõe em espectro cujas partes podemos chamar de raciocínio, memória, inteligência, afeto, maldade, bondade e etc. Todos os sentimentos, enfim, em analogia com as cores do espectro solar. O perispírito é também o repositório das forças e dos sentimentos que vivificam e animam o organismo material. Não cabe a nós as provas, as demonstrações científicas desses casos sublimes. Cientistas de valor como Gabriel Delany, Olivier Dodge, Bezerra de Menezes, William Crookes e outros, em suas obras imortais o fizeram. Recomendo a leitura aqui no nosso canal do livro Perispírito e suas modelações. Recomendo porque o livro trata detalhe a detalhe do que é o nosso perispírito. Vale a pena. Continuando. Que os estudem e os critiquem se forem capazes. Trazemos apenas um pequeno subsídio que nos focará a prática de 11 anos em um hospital construído para a cura das obsessões e a experiência com milhares de obsedados. Pequena contribuição auxiliando por médiuns amigos de valor. É uma ponta de cortina que temerosamente levantamos com o mesmo temor do menino pobre que olha por uma pequena fresta o circo todo iluminado. Temos procurado descrever continuadamente alguns casos de obsessões. Voltando à orientação do livro O Perispírito e suas modelações, em sua primeira parte, ele discorre a parte biológica, desde os seres ínfimos em tamanho, para formar o perispírito final do ser humano. Aqueles que não têm paciência de seguir esse caminho da biologia, pulem para a segunda parte e vão direto já à formação do perispírito humano. Por hoje fico aqui e aguardo todos na sequência dos nossos estudos.